Tem uma galera me perguntando sobre aquela polêmica foto, né, de um grande influenciador digital numa revista, em que ele tá fazendo um gesto esquisito com as mãos. E eu achei interessante, porque dá pra gente abordar um assunto interessante, que é o assunto do gestual sagrado. E o seu inverso, né, o gestual amaldiçoado. Isso dá um bom insight sobre a cosmovisão tradicional. E é uma coisa que foi sendo perdida, e hoje em dia já quase não é mais mencionada, nem por religiosos. Então vamos lá. A ideia do gestual sagrado, antes de entrar na questão da foto, eu vou dar minha opinião sobre a foto no final. Vamos falar mais sobre o gestual sagrado como um todo e depois sobre os gestos com as mãos, né? A ideia arcaica é a de que para o sagrado se materializar no mundo, ele precisa de ritos, né? E isso está em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as religiões, né? Então toda religião tem um conjunto de ritos, né? E o conjunto de ritos geralmente consiste em fazer determinados gestos, pronunciar determinadas palavras. E aí com isso você consegue encapsular o sagrado, consegue torná-lo presente, né? Você consegue fazer uma hierofania, fazer o sagrado se manifestar. Então isso daí é a base da religião. Toda religião precisa ter esse conjunto de ritos. E esses ritos precisam ser coagulados. Não dá para mudar de uma hora para outra. Eles precisam ter um simbolismo, né? Uma razão de ser. Precisam comunicar alguma coisa. E precisa ser transmissível de uma geração para outra. De maneira que a próxima geração consiga praticar essa religião e fazer essa hierofania acontecer. Então a gente está acostumado já, por exemplo, com alguns ritos no cristianismo, né? A gente que está aqui no Ocidente cristão já percebeu que existe a persignação, né? Então você faz o sinal da cruz, é um gesto. E com esse gesto você se conecta um pouco mais com a religião e você se aproxima um pouco mais da noção do sagrado. O padre, quando está fazendo os ritos, também precisa seguir uma cadência, né? E cada um desses gestos tem algum significado. Tem algum significado simbólico e espiritual, né? Então, o próprio gesto, por exemplo, de você ser batizado, simbolicamente aquilo está te lavando dos pecados. Uma água material que lava uma coisa espiritual. Então é simbólico, espiritual. Quando eu falo simbólico, não quer dizer assim, é de mentirinha. Não, é ao contrário. Quer dizer, é espiritualmente eficaz, né? Ou quando, né, o jeito tradicional de rezar é você se prostrando ao chão. Então quando você se prostra ao chão, você está se lembrando de onde você veio e para onde você vai, né? Então você veio da terra e você vai retornar para a terra. Então esse gesto de prostração significa, olha só, deixa eu me lembrar aqui qual que vai ser o meu destino nesse mundo material, nesse mundo corporal. As coisas são efêmeras, né? Ao mesmo tempo também que simboliza um rebaixamento, né? Quando você prostra diante de alguém, você como que está dizendo, olha, você tem domínio sobre mim. Então é como que um ato de um gesto de submissão. Ou quando você pega e levanta as mãos para cima para fazer o gesto de oração tradicional também, você está como que pedindo alguma coisa, você está mostrando a sua mão esvaziada, né? Olha, não tenho nada, e o Senhor precisa me dar tudo, né? Tudo que eu preciso. Ou enfim, o Senhor precisa me dar o que eu preciso. Então a ideia do gestual sagrado é a de atualizar na psique da pessoa alguma intuição espiritual que estaria dissolvida ou diluída por aí, né, na nossa vida comum. Então esse conjunto de ritos que dá o sentido de sagrado. Quando você entra numa igreja, você não entra numa igreja como você entraria num bar. Porque você sabe que ali existe alguma coisa mais importante acontecendo. Por quê? Porque as coisas são engessadas, não tem espaço para as efusões espontâneas do espírito humano. Mesma coisa quando você entra num tribunal, né? Então tem um rito, tem o jeito que todo mundo faz as coisas. E ninguém quer se desviar desse jeito, porque desviar é um tabu. Então você quer se manter dentro da cerquinha, você quer se manter dentro do rito. Porque ele garante que as coisas que são feitas ali têm um significado espiritual e têm um sentido, né? E além desses gestos corporais, como um todo, né, a gente tem gestos com as mãos. E por que esses gestos com as mãos são especialmente importantes, do ponto de vista assim, da mentalidade tradicional? O ser humano na visão tradicional, isso daí está presente de alguma forma ou de outra em muitas religiões ao mesmo tempo, desde da pré-história, né? O ser humano tem uma correspondência analógica com a estrutura do mundo, né, com a ordem do universo. Então isso é uma coisa que no cristianismo está lá escrito que o homem é uma imagem de Deus, né? Então, pelo menos do medievo, já se interpreta isso como, olha só, o mundo tem uma estrutura que veio da mente divina e o ser humano tem uma estrutura que veio dessa mesma mente. Então, essas duas estruturas são
analogadas, elas são analógicas. Né? Então, daí surge, por exemplo, aquela percepção de que existe um macrocosmo e eles são ligados. Que o homem é uma imagem da totalidade do mundo. Né? Então, isso aparece na arte da Santa Hildegarda, por exemplo, né? Do homem cósmico. Que mais? E nessa estrutura, né? Já que o homem é a estrutura total da realidade, a gente tem uma estrutura, uma relação fractal. O que é uma relação fractal? É uma relação em que você tem um conjunto, você tem um sistema, que é todo mundo ordenado, e dentro desse sistema tem uma parte que tem a mesma forma do todo. Então, por isso que tem a imagem, por exemplo, da árvore cósmica. Porque a árvore é um símbolo da estrutura da realidade, e cada ramo da árvore, se você tirar o galho e colocar e plantar ele vai gerar uma árvore inteira. Então, cada galho tem a possibilidade do todo inteiro. Da mesma forma como cada ser humano tem um mundo inteiro dentro de si. Né? Tem um poema muito bom do John Donne, em que ele fala I am a little world made cunningly. Em que ele está falando mais ou menos sobre isso. Então, a ideia é que você tem uma estrutura geral e você tem uma parte menor dessa estrutura que reflete essa estrutura maior. Agora, nessa estrutura que é o corpo humano, existem algumas partes do corpo que são mais expressivas e que elas mesmas podem simbolizar o corpo inteiro, né? Então, do mesmo jeito que o homem simboliza o universo, o rosto humano simboliza o homem inteiro. É por isso, por exemplo, que é tão insultoso você falar um disparate contra o rosto de alguém, cuspir no rosto de alguém, bater no rosto de alguém. É diferente você dar um tapa no rosto de alguém do que dar um tapa nas costas, né? É por isso que os anjos são representados como faces ambulantes, porque o rosto é a parte mais espiritual do ser humano. É através do rosto que a gente consegue transmitir o que está acontecendo na nossa vida interior, na nossa vida íntima, né? As janelas da alma. Então o anjo é essa parte espiritualizada pura, né? A inteligência pura. É no rosto que tem inteligência. É pelo rosto que você conhece. Se você vê uma pessoa de costas, você não consegue dizer que você conheceu ela. Então a humanidade, a essência da pessoa está localizada no rosto. Né? E é por isso que, se você olhar as regras, os hábitos de modéstia dos povos, né? O comum sempre foi o ser humano se cobrir e só deixar o rosto visível. E às vezes, assim, nem isso. Né? Porque o rosto pode comunicar o corpo inteiro. A sua personalidade inteira pode ser comunicada ali. Você não precisa do resto, digamos assim. E por que eu tô falando disso? Porque tem um outro órgão do ser humano que também comunica o todo, que é a mão. Né? Então a mão aparece no simbolismo ocidental, primeiro como um símbolo da atividade. Porque é através da mão que o homem consegue fazer trocas com o mundo, consegue manipular o mundo. Né? Então a mão é um símbolo, é um sinal de que ele também é capaz de alguma atividade criadora, né? Artesanal, manual, como Deus. Então, do mesmo jeito que Deus moldou o homem da terra, o homem consegue moldar o mundo. Né? Os outros animais não conseguem, eles não têm essa engenhosidade. Então a mão é um símbolo do que faz o homem ser o homem, do que faz o ser humano. Ele é um símbolo de uma atividade criadora intencionada. Né? Então a mão tem um caráter também sagrado, assim como o rosto. Então, às vezes, na arte religiosa, vão representar a intervenção de Deus Pai, por exemplo, no mundo, e colocam só uma mão flutuante. E essa mão flutuante é símbolo da eficácia espiritual, da ação, da atividade. Né? Ao passo que, por exemplo, o pé está mais relacionado com a passividade, né? Porque você descansa no pé, ele está suportando o seu peso. Ele não tem um papel tão ativo quanto a mão consegue se lançar ao mundo e manipulá-lo. Então, nesse sentido, a mão é um símbolo da atividade espiritual criativa. E por esse motivo, dentro do ritual e do gestual sagrado das religiões, a mão tem uma importância especial. Né? Porque se o ser humano está fazendo o ritual para tentar acessar novamente o sagrado, né? Para fazer a religação entre ele e o sagrado, isso é um ato intencionado do ser humano. E a representação desse ato está na mão. Né? A mão é a representação do ato. Então, por exemplo, você tem a imposição de mãos. Né? Então, através da mão é que vem a eficácia espiritual, uma bênção espiritual, uma potência espiritual que é transmitida de um para outro. E essa pessoa que está transmitindo pegou também do alto, por isso que ele tem que levantar a mão para o céu. Ele está energizando a mão dele com essa sacralidade para depois redistribuí-la para cá. Do mesmo jeito, quando você encontra uma pessoa que é muito sagrada, muito santa, você beija a mão dela, você pede para ela te abençoar com a mão. A bênção é feita com a mão e tem um simbolismo da bênção. Né? Então, quando você faz assim para se persignar, você não sabe, mas você está falando das duas naturezas de Cristo que estão encarnadas, né? e da natureza da Sagrada Trindade. Do mesmo jeito, quando lá no Oriente tem o gesto da
do abençoar, que em si carrega toda o nome em grego de Cristo, né? Então, tem vários gestos com as mãos que são especialmente significativos. Porque a mão, de certa forma, assim como o rosto, simboliza o ser humano total. É por isso mesmo que, por exemplo, várias outras tradições pagãs desenvolveram tipos de divinação que usam as mãos, né? Que nem a quiromancia. Então a ideia da quiromancia é que a mão é um microcosmo também que pode ser analisado assim como você analisaria as estrelas. Então a mão é uma imagem total da personalidade. E quando você tem contato com o sagrado, a sua personalidade inteira tem que estar engajada naquilo ali. E a mão é um símbolo disso. Se você entrar em contato com comunidades mais tradicionais, assim, por exemplo, um cristão oriental já me explicou o jeito que eles fazem para fazer uma prostração, e essa prostração envolve um gesto, uma posição específica da mão que lembra a cruz. Então, na verdade, você está se prostrando diante da cruz, né, por causa desse gesto. Então, a sua prostração se torna mais significativa. É só um exemplo de como o simbolismo religioso é articulado, né, na vivência religiosa. E aí tem algumas outras tradições que não estão dentro, por exemplo, de uma tradição religiosa, mas estão dentro de tradições folclóricas ou popularescas, né? Então a gente tem a figas, né, que tem um simbolismo até obsceno, mas que está relacionado com gestos apotropaicos, gestos que servem para enviar para fora, para longe, influências negativas, né? A gente tem, por exemplo, o famoso gesto do heavy metal, que todo mundo associa com o capeta, né, por causa dos chifres, mas tem uma história um pouco mais complicada. Esse gesto, se ele não surge no sul da Itália, ele pelo menos é preservado lá no sul da Itália, entre pessoas muito religiosas, inclusive, né, cristãos muito religiosos, para se proteger contra o malóquio, né, ou o mal-olhado. Então a pessoa fazia assim com a mão. E o que significa isso, fazer isso com a mão? Ela está como que mostrando uma arma para as entidades negativas. Isso aqui simboliza o chifre. Então, já desde o paleolítico, o ser humano pega chifres de bois e colocam na frente da casa, na frente da porta ou na frente da plantação, como que dizendo, olha só, entidades do mal não se aproximem porque tem uma arma aqui me protegendo. O chifre está relacionado também com a fertilidade do campo e tal. Mas o uso apotropaico do chifre é muito bem documentado e aí ele aparece no gestual humano, né? A gente faz um chifre de brincadeira como para se proteger também, mostrando uma arma. Então isso daí é um exemplo de um símbolo que foi introjetado, né, no cristianismo. E depois saiu do cristianismo, né? Então hoje as pessoas associam com satanismo, alguma coisa assim. O que também é um pouco do tema do final desse vídeo. Aliás, esses gestos, essas superstições apotropaicas existem de diversas formas e foram até bem aceitas dentro do cristianismo, né? Então tem uma lenda medieval, eu esqueci o nome do santo, que diz que ele estava lá numa forja e aí o capeta aparece para ele, ele coloca uma ferradura no capeta e manda ele embora. E aí a partir de então cria-se o costume de usar uma ferradura como um jeito de afugentar o diabo. É interessante que a ferradura tem também o símbolo, né, do crescente lunar ou do chifre. Mas isso daí é até assim, bem aceito, né, pelo cristianismo anglo. Então, às vezes a coisa fica lá no terreno da superstição folclórica, às vezes ela é bem aceita dentro de uma tradição religiosa, né? Isso não acontece só dentro do cristianismo. Então a gente tem, por exemplo, uma tradição riquíssima lá entre os hindus, das mudras, né? Eu não sei se eu estou pronunciando correto, mas são gestos também, rituais que a pessoa faz com a mão, que fazem parte da experiência religiosa. A gente meio que parece muito estranho pra gente, né? Parece que o cara tá fazendo um negócio igual do Naruto, só que a gente tem a nossa versão disso também, né? A gente tem a nossa versão disso. Então tem toda uma ritualística de gestos e posições da mão, documentada, por exemplo, nos ícones tradicionais ortodoxos, bizantinos, né? Tem muitos tipos de posição que a tradição consagrou como aquelas que são mais apropriadas para você orar. Então o que nos leva ao gesto do famigerado youtuber. Ele tirou uma foto, saiu numa página. E aí um monte de gente começou a falar, não, peraí, isso é um símbolo ocultista, tal. A foto tá em preto e branco, né? Então lembra muito aquela foto do Aleister Crowley, onde ele tá fazendo um gesto também. Então tudo que eu falei aqui, né, no contexto o gesto pode ser um instrumento para reconectar o homem ao sagrado, né? Pode ser um instrumento para reconectar o homem com as potências infernais e intraterrenas também. Então os taumaturgos, os magos e tal, os ocultistas também se utilizaram desses gestos, porque o que eles estão fazendo é um ritual, né? Só não é um ritual bom, é um ritual ruim.
A gente pode até depois desenvolver isso em outro vídeo, mas o modus operandi, por exemplo, das potências infernais é a da paródia. Então, eles querem imitar mesmo gestos rituais que são muito sagrados porque eles querem que aquilo se torne menos sagrado. Eles querem cometer sacrilégio, né? Então, existe sim uma tradição ocultista de usar gestos, ou em contextos rituais, ou só para se identificarem, né? Então, você identifica que uma pessoa faz parte de uma ordem e tal, porque ela fez um gesto. Agora, sobre essa instância específica, eu acho muito difícil que esse seja o caso, né? Minha opinião pessoal. Eu não acho que isso daí tenha algum significado. Pode ser que seja. Acho extremamente improvável, tá? Acho que das duas uma. Ou é uma coisa artística que ele fez lá, ou que mandaram ele fazer, não sei. Ou faz parte de uma intenção de chocar mesmo, né? Então assim, eu sei que se eu fizer isso daqui, os cristãos vão começar a ficar nervosos comigo, e depois eu vou poder fazer troça deles, falando, olha só como vocês são ingênuos, né? Satanic Panic, igual nos anos 80. Então, eu acho que ou é uma armadilha, ou não tem significado nenhum aquilo lá. Pra mim não faz sentido aquele gesto. As pessoas estão equalizando com o gesto, por exemplo, do Aleister Crowley, mas elas esquecem que o gesto tem que ter um significado. Não é só qualquer gesto esquisito que vai ser de um ritual satânico ou ocultista. Tem que ter um significado, né? E por mais que o ocultismo tenha tentado se manter ocultista, a gente tem acesso a muitos desses documentos, muitos desses livros, onde eles explicam os próprios gestual. Eu não acho que isso daí tá em nenhum lugar, não. Então, minha opinião é que não tem nenhum foul play. Assim. Eu acho que não tem nenhuma intenção ruim ali. A não ser, talvez, a intenção de chocar ou a intenção de ser artístico e blasé, e, enfim, e refinado e elegante. Então, eu acho que a gente não pode... Eu acho até imprudente a gente já chegar e falando assim, olha só, isso daqui é coisa de Satanás. Porque depois isso dá munição para acusarem a gente de várias coisas, né? De acusarem a gente de ser muito ingênuo. Não sei se tem, não consigo botar a mão no fogo por ninguém, mas minha opinião é que não tem nada. Mas que bom que isso abriu a possibilidade da gente conversar sobre o sentido do gesto, o gestual no contexto ritual e sagrado, e especialmente os gestos da mão. Então é isso, galera. Se inscrevam no canal e até mais.